Parece que não satisfeitos com a ilegalização do Chega, ainda deram entrada a mais algumas queixas que querem a prisão de André Ventura, eventualmente 5 anos, segundo percebi. Estas queixas deram entrada na CNE contra André Ventura, pedem 5 anos de prisão e a proibição de falar em público do candidato presidencial. Portanto, já não basta, neste momento, fazerem-se queixas por causa de cartazes que, enfim, têm umas mensagens que não agradam a uma parte da população portuguesa e, enfim, têm todo o direito de não agradar. Por outro lado, querem também proibir de falar em público. Portanto, André Ventura já nem falar em público poderia, já nem interessa o tema. Enfim, vamos ver esta notícia e vamos fazer também uns comentários. Queixas na CNE contra Ventura pedem prisão até 5 anos e proibição de falar em público do candidato presidencial. O candidato presidencial André Ventura reagiu com indignação às queixas apresentadas na Comissão Nacional de Eleições, apresentando, ou melhor, considerando, assim é que está a ser alvo de uma tentativa de silenciamento e perseguição política. As pessoas não percebem os precedentes que abrem quando falam de determinados temas. Quando se fala de retirar cartazes políticos, o homem que apresentou a queixa tinha um cartaz com a sua cara que se falava de morte aos traidores. E, portanto, objetivamente, a organização da qual ele fez parte durante 4 décadas teria automaticamente limitada a sua liberdade de expressão, seja em circunstâncias de campanha, seja fora das circunstâncias de campanha, no exercício normal da liberdade de expressão. E não percebem que, se houver um conjunto de palavras que não se traduziram em violência, que não são a difamação. Imagine-se que André Ventura dizia que Ana Gomes tinha cometido um ato de corrupção. Isso seria um problema caso não houvesse provas. Estaríamos a falar de difamação e, portanto, a circunstância aí era diferente. Agora, quando André Ventura diz que isto não é o Bangladesh, ele está apenas a fazer o reconhecimento de uma verdade que é, enfim, que é o que é. Quer dizer, isto não é o Bangladesh, é uma verdade. E apesar de haver alguma proximidade cada vez maior entre esta comunidade que é liderada pelo autoproclamado líder do Bangladesh, entre haver uma qualidade de vida cada vez mais fraca em Portugal, os serviços públicos não funcionarem de maneira nenhuma, e de começarmos a parecer o Bangladesh a determinadas circunstâncias, o que é facto é que isto não é o Bangladesh. E, portanto, dizer-se isto não é uma forma de discurso de ódio, não é uma forma de atacar seja quem for. Não me parece estar em causa que quando falamos de um cidadão do Bangladesh estamos a falar de uma pessoa. Agora, o que é facto é que essa pessoa, aqui em Portugal, não tem a autoridade que tem no seu próprio país. Desde logo porque está numa casa que não lhe pertence. Não é porque tem uma cor de pele diferente, não é porque é de uma raça diferente, não é porque é o que quer que seja. O que é facto, e é importante que se diga, é o seguinte: isto realmente não é o Bangladesh. É um país que tem o seu povo, que tem os seus representantes políticos, que tem o seu Estado, que tem a sua forma de estar, que tem a sua cultura, que tem a sua gastronomia, que tem as suas paisagens, que tem a sua língua. E, portanto, dizer-se que isto não é o Bangladesh numa circunstância em que a população estrangeira residente representa 15 a 20% da população residente, temos um problema. E, portanto, dizer-se o Bangladesh, André Ventura também já disse que isto não é o Brasil e ninguém ficou incomodado. E, portanto, enfim, ou se calhar algumas pessoas ficaram incomodadas na mesma, mas é uma evidência que isto é um país que tem a sua identidade e que, apesar de não gostarem da forma, o que é facto é que André Ventura está a falar dos problemas do país. Os outros candidatos só falam dos problemas do país quando são colocados em frente a perguntas sobre esse tema por parte dos jornalistas, mas acabam por se colocar em cima do muro se os temas forem minimamente fraturantes. Ventura defende que os cartazes visados com frases como os ciganos têm que cumprir a lei, isto não é o Bangladesh, expressam apenas posições firmes sobre segurança, justiça e integração, negando qualquer incitamento ao ódio ou discriminação. Em declarações ao Folha Nacional, o André Ventura afirmou que estas queixas não passam de um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa desesperada do sistema para calar quem fala a verdade. Vamos lá ver uma coisa, o Chega não vai ser ilegalizado, acho altamente improvável que isso aconteça e, portanto, com toda a probabilidade vamos para o segundo processo no espaço de meses que André Ventura está envolvido por causa de cartazes e com toda a probabilidade vamos para a segunda vitória de André Ventura na justiça, porque André Ventura ganhou o processo que Luís Montenegro colocou em tribunal por causa daqueles cartazes em que André Ventura colocava Luís Montenegro e José Sócrates no mesmo cartaz, e eu até disse que não gostava dessa associação. Eu falei
dei a minha opinião sobre o cartaz e disse que não concordava porque não havia indícios tão claros de que Luís Montenegro tinha feito alguma coisa no mesmo grau do que fez José Sócrates e, portanto, não gostei da comparação porque acho que não é uma e a mesma coisa, apesar de eu também ter suspeitas daquilo que é Luís Montenegro enquanto pessoa e enquanto, enfim, gestor de negócios, que ele não é gestor de negócios atualmente, mas enquanto participação de negócios e enquanto homem que tem alguns contactos e que podem, sem dúvida nenhuma, interferir com a sua imparcialidade na gestão do país e, portanto, eu não estou a dizer que Luís Montenegro tenha sido condenado, seja pelo que for, mas o que é facto é que há indícios tão fortes sobre José Sócrates que eu acho que não faz sentido compará-lo com Luís Montenegro. O candidato sublinhou que em Portugal parece ser proibido dizer o que muitos pensam e considerou inaceitável que se considerem em penas de prisão ou em restrições ao seu direito de falar em público. Ventura garantiu ainda que não irá retirar os cartazes nem mudar o tom da sua campanha, assegurando que continuará a dar voz aos portugueses que estão fartos de ser censurados e ignorados. O candidato concluiu dizendo que quanto mais me tentam calar, mais força me dão para continuar esta luta pelo povo português e pela vontade de dizer a verdade. E, portanto, meus caros, basicamente é esta a notícia. André Ventura está neste momento com estas acusações que já são conhecidas por parte de Garcia Pereira e, segundo sei, com o apoio relativamente explícito da Ana Gomes, até porque já há um novo processo em relação a um Conselheiro Nacional do Chega ou alguma coisa do género e, portanto, estes processos vão continuar, seja sobre cartazes que existem verdadeiramente, seja sobre cartazes que não existem, e diga-se de passagem que estes cartazes que foram alvo de um processo por parte do Garcia Pereira são cartazes que existem 3 ou 4 pelo país e, portanto, tiveram um efeito de tal maneira grande que nem sequer foi preciso pôr assim tantos cartazes, porque o que é facto é que tanto este processo como os mídias tradicionais trataram do trabalhinho todo de publicitar este cartaz, de mediatizar esta situação e, portanto, 3, 4 cartazes foram suficientes para que isto fosse um tema nacional. André Ventura se calhar até podia ter posto só um cartaz, porque Garcia Pereira avançou com a queixa, os mídias tradicionais avançaram com as notícias e, portanto, está feita a publicidade. André Ventura não só colocou os mídias tradicionais a falar dos cartazes e deste processo, como também colocou todos os candidatos presidenciais, pelo menos os mais prováveis de ir à segunda volta ou até mesmo de vencer, a falar sobre esse tema durante praticamente uma semana. André Ventura continua nas capas de jornais e de notícias online e, portanto, está cumprido o objetivo. Estas pessoas parece que não aprendem nada com o tempo. Era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.